E hoje nós temos a ilustre presença do Fábio, que baterá um papo conosco e falaremos a respeito do Grupo Toro, trocaremos ideias aqui e será muito agradável. Então, seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, gente. Bem, Prazer tê-lo conosco aqui. obrigado, Renan, obrigado, Barreirinhas, aí pelo convite. Então, aqui mais para fazer perguntas também, mas obviamente conversar com vocês. Bom, só vou dar um background aqui, que sou da área de jornalismo, um pouco de comunicação e marketing, né? E aí vou entrar, tá, vocês primeiro pedir para vocês se apresentarem também. Barreirinhas, quer contar um pouco de você, da sua parte profissional, principalmente? A parte profissional um pouquinho, acho que desde os 12 anos eu já penso em fazer algo, empreender em algo. Minha família sempre teve comércio desde sempre. Eu tenho 3 meses de carteira assinada, então isso não muda nada também, ter Uhum. ou não ter. Mas a questão é que desde sempre eu tive essa coisa latente de querer empreender. Eu vi meus pais fazendo isso, meus avós e assim por diante. Então eu trabalhei em multinacional, queria conhecer como que era esse mundo. Tive experiência, saí para começar a ter o nosso negócio, tive comércio com a minha mãe, vendi DVD pirata, vendi camisas, enfim, infinidades. Já passei por alguns momentos, até chegar onde estamos agora no Grupo Toro. A gente conseguiu criar aqui hoje, não, algo que a gente sempre esperava ter, uma estrutura grande, uma estrutura robusta, que pudesse atender aquilo que a gente gostaria. Então, basicamente é isso, trajetória. Eu fui bem rápido aqui, mas a trajetória ela passou um pouquinho de trabalhar em tudo aquilo que eu gostaria, de ser vendedor, de fato, trabalhar em algo familiar, ir para empresas de outras pessoas, ver como elas faziam. Aí tive a primeira experiência com carteira assinada, durou 3 meses, não aguentei. Fui para fazer algo que eu trabalhei até de Uber já, enfim. Mas tudo isso visando algo que eu gostaria de ter, que era uma empresa maior, podendo atender empresas. Enfim, ao longo aqui do bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Grupo Toro e o que a gente faz. Mas Legal. é isso. Renan? Poxa, Legal. parabéns, hein? Apesar de você ser meu sócio, mas parabéns pela sua trajetória, né? Bom, Fábio, comecei desde cedo a sonhar, né? Acho que todo mundo começa sonhando, sonhar até hoje não paga, então Uhum. que continue assim, né? É muito importante sonharmos. E eu sempre quis ter alguma coisa, fazer alguma coisa expressiva, né? Acredito também que todo mundo passa por uma fase de querer mudar o mundo, então também passei por essa fase quando era bem novo. Caramba, eu quero mudar o mundo, vou enfrentar o mundo de peito aberto e farei tudo diferente e conquistarei nações, né? Tô me achando Alexandre, o grande. E então, eu sempre sonhei bastante, tenho um pouquinho mais de experiência em carteira assinada do que o Gabriel, mas também nada com mérito ou demérito. É simplesmente experiência que acumulei ao longo da minha jornada, né? E procurei me especializar sempre. Essa é uma busca contínua de, de conhecimento, né? Ficando cada vez mais profissional. Isso sim eu busco constantemente. Então, acabei me formando em economia, gestão comercial, gestão financeira, pós-graduado em gestão de negócios, né? Com ênfase em atividades comportamentais, e com extensão internacional, enfim. Então, sempre buscando melhorar, trazer mais conhecimento para passar isso para os meus clientes, passar para as pessoas próximas, né? Porque realmente nós influenciamos, querendo ou não, né, influenciamos outras pessoas e tentamos trazer tudo o que fazemos da melhor maneira também para terceiros, né? E assim como o Gabriel mesmo disse, conseguimos criar o Grupo Toro e continuamos em desenvolvimento, em constante desenvolvimento. E falaremos mais sobre o Grupo Toro especificamente, né, e até outras empresas do grupo ao longo aqui da nossa conversa. E Tá. também, Fábio, aproveito aqui para pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre sua trajetória, sua história, por favor. Obrigado. Bom, meu nome é Fábio Reis, né? Vocês já me conhecem. Eu sou da área de comunicação. Meu sonho, mas desde pequeno, assim, pequeno, né? Era jogador de futebol, mas depois comecei a gostar muito do esporte, da parte de análise, né? De comentar. E aí a principal profissão ligada a isso é o jornalismo, né? Então, desde ali do momento ali, principalmente de ensino médio, né? Começando o ensino médio, quis entrar nessa área de jornalismo, principalmente por causa do esporte, né? Dessa editoria, desse assunto. Mas depois me interessei pela área como um todo, abordando esse cotidiano, né? A notícia factual, meio ambiente, assuntos internacionais, enfim. E tive uma boa experiência nesse sentido, principalmente na faculdade, né? Mas pouco atuei na área depois que saí. Mas na área comunicação como um todo continuei atuando, porque aí fui para o marketing. E também uma das coisas que mais me chama atenção nisso tudo é a produção de conteúdo, né? Como a gente está fazendo aqui agora, também é uma espécie de produção de conteúdo, Sim, né? com certeza. Conteúdo relevante, que é o mais legal.
E também a questão de poder, a cada dia, né, tanto dentro do marketing quanto do jornalismo, que me chamou muita atenção, de abordar assuntos diferentes, então aprender um pouco de tudo, assim, né? E nas áreas que mais me interessam, aprender um pouco mais, né? Um pouco além. E então, minha carreira barra história de vida, principalmente ligada à área da comunicação, jornalismo e marketing, assim. E, enfim, mas em questão mais de hobby também, gosto muito da área de cinema e tal, meio ambiente, a gente tava falando antes de começar aqui, né, na parte de ciência também, é bem legal. Que legal, cara. Parabéns também, né? Pela Obrigado, sua trajetória e história. obrigado. E já entrando então direto ao ponto com vocês aqui na questão do Grupo Toro, como que a carreira de vocês, a história de vida, né, linkou isso com o momento do surgimento, né, do Grupo Toro, assim, como que, enfim, a história do Gabriel, né, com a história do Renan, se cruzaram aí dentro da experiência de vida e de carreira, principalmente, um com o outro, assim. Interessante, excelente pergunta. A gente teve um momento, a gente trabalhou numa empresa de consultoria financeira, a gente acabou se conhecendo lá. E aí, obviamente, toda empresa a gente vê alguns processos que não condizem com aquilo que a gente acredita, né? O que a gente vê que poderia melhorar. Mas como a gente não tem aquela autonomia de poder mudar algo, a gente fica meio que as mãos atadas, né? Fechadas, porque a gente não pode mudar. Então a gente tem que seguir algumas normas ou regras que são passadas para nós. Então, cara, a gente faz aquilo que foi passado para nós naquele momento. É assim quando você trabalha para qualquer outro tipo de empresa. Falar que você tem autonomia trabalhando para os outros, eu acredito que não tenha tanto. Porque você tem autonomia até não influenciar no que o empresário ele acredita. Em alguns momentos são assim, tá? Então a Uhum, gente criou o Grupo Toro até pensando de uma forma diferente, querendo trazer soluções que a gente possa ter visões diferentes de quem participa conosco, tá? Então a gente se conheceu lá, acabou criando uma relação. A gente se conheceu um pouco lá, invariavelmente a gente se conheceu um pouco lá, mas a gente compartilha de alguns ideais que eram próximos, que eram iguais. Então a gente falou, cara, o que acha? Isso a gente até lembra, a gente saiu uma vez para tomar um café junto, foi ali no barzinho ali do Cambuí, não me lembro o local. Falou, cara, por que a gente não cria nós? Porque preparado, a questão de estar preparado, a gente está sempre todo dia se preparando, né? A gente consegue fazer, a gente sabe fazer. Por que não criar o nosso? Então lá atrás a gente começou uma consultoria financeira, que era a Folquino Scavone, né? O que eles estavam. Folquino Scavone Consultoria Financeira. A gente começou com esse braço, atendendo pessoas físicas e migrando já para uma empresa familiar que a gente gostaria. A gente sempre gostou de lidar com empresas, né? Sempre esteve no nosso DNA isso. Uhum. Então a gente falou, cara, vamos atender empresas físicas para depois começar com uma empresa familiar. E aí foi o início da nossa trajetória para depois virar o Grupo Toro. Mas antes disso tem uma outra história. O Renan vai contar um pouquinho agora da história que o sucedeu, tá? Mas o início do nosso encontro foi esse. Querendo trabalhar com consultoria financeira. Trabalhamos, criamos algo bacana, mas depois teve uma separação, mas nada, uma separação doída, né? Não foi nada, foi bem conversado, cada um seguiu um caminho, e depois a gente se encontrou novamente. Então o Rinan vai compartilhar agora o porquê que a gente separou, enfim. Sim, sim. Realmente foi um. Tinha que acontecer, né, Fábio? Acho que não tem uhum, nada por acaso, né? Já conversávamos sobre algumas coisas que não nos representavam ali em questão de processos e dinâmicas, né? Então, falamos, vamos fazer a nossa consultoria financeira? Fizemos, né? Não foi fácil também, que não foi, né? Era com um cunho muito mais didático até, para que a pessoa aprendesse ali a lidar com dinheiro, aprendesse de que forma seria melhor tratar o dinheiro, né, para que ela atingisse os objetivos, né? Porque eu quero que alguém aqui diga que não tem altos e baixos, né? uhum, Coisas boas e coisas ruins. Então tem que saber lidar com isso da melhor forma e estar o mais preparado possível para atingir os objetivos. Então, montamos a nossa consultoria financeira. Já trabalhávamos ali com parceiros e os valorizamos muito, porque não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Então nós tínhamos ali a nossa área, o que nós fazíamos, o que queríamos, e contávamos com os parceiros para desenvolver algum outro projeto, alguma outra coisa que fazia sentido ali para quem estivesse conosco, tá? Seja pessoa física ou seja empresa, né? Que uhum, pegávamos ali naquele momento. Mas também com um viés muito didático, eu disse, de aprendizado, entender melhor a alocação, distribuição, inclusive nas empresas. Como eu tinha até, falei, Gabriel, vamos para as empresas, gosto bastante. Eu acho que tem muito trabalho a ser feito nas empresas, né, nessa questão financeira, né?
E aí o Gabriel falou, legal, vamos, então, mas, puxa, tá indo tão bem aqui a parte de consultoria financeira, pessoa física, cara, temos vários clientes, com cases de sucesso, né? Eu falei, cara, mas não sei, sabe aquele mosquitinho que Uhum. fica assim, ó, né? Falando pra você que vai. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu me especializarei em empresas, coisas que eu quero fazer com as empresas e para as empresas, e continuo tocando a consultoria financeira. Sem problema nenhum. Aqui, abrumando a minha parte aqui, continua sem problema nenhum, né? Foi essa nossa conversa, uma boa mesmo. Tá. E aí fui me especializar em empresa. Então acabei adquirindo mais conhecimento quanto à governança, compliance, outras áreas, né? Fusões e aquisições, Uhum. eh, enfim, acabei me envolvendo muito no mundo empresarial, né? Uhum. O que poderíamos desenvolver nesse âmbito empresarial. E cheguei num ponto que falei, estou preparado, já consegui montar uma certa estrutura, né, para atender os clientes que virão e os que já tenho, Uhum. e eu o convidei novamente para fazer parte da sociedade, temos novamente a nossa sociedade, e aí sim surgiu o Grupo Toro, que até então tinha outro nome, né, que eu tinha outro nome porque já tinha desenvolvido a empresa, chamava Bullish Business Broker, né, Uhum. e que até Bullish é um termo do mercado financeiro para um mercado otimista, né. Uhum. E conforme o Gabriel veio para compor a sociedade novamente, eu tinha já algumas coisas que estavam em mente para ampliar o leque de oferta, ampliar a nossa atuação. Falei para o Gabriel, acho que já não comporta mais o nome. Né? Eu não estou aqui Uhum. como simplesmente um intermediador de negociações ou desenvolvendo uma atividade específica. Então, agora nós somos um grupo. Temos várias soluções. Uhum. Temos capilaridade para resolver qualquer que seja o tema empresarial. Vamos começar um estudo de nome, surgiu o Grupo Toro, né? Agora, e o Toro, né, Gabriel? Doutora, modéstia à parte, conte porque o touro também. O Toro já vinha por causa do Bullish, é algo que eu gosto bastante, o Touro em si, porque eu sou do signo de Touro, tá? E esse termo de otimismo no mercado financeiro é porque o Touro ele ataca de baixo para cima. Então, uma a gente tem um mercado que está em alta, né, que estará em alta, propenso à subida, chama-se de bullish, ok? Então, eu sou signo de touro, tinha esse termo em inglês para touro, né, do mercado O que é contrário favorável. é bearish, que é o do urso, Isso, de cima exatamente, para perfeito, baixo. perfeito, porque o urso ataca de cima para Para baixo. baixo, é isso. Uhum. Uma tendência de alta, uma tendência de queda, são esses os nomes do mercado. E quando voltamos com a sociedade, acertamos tudo, era o Ano Novo Chinês, né? Era do touro. Uhum. Ah, Aí eu falei, cara, não dá pra deixar pra lá isso daí, né? Tem um apreço, né? Então ficou o grupo touro. Ele concordou, né? Acaba querendo ou não, uma vez ou outra, concordando com algumas loucuras que eu tenho. Então, uhum. ele topou essa Já do tinha touro, aparecido ficou. esses sinais aí. Cara. Assim, são totalmente criados, né? Uhum. Sabemos disso, mas por que não se apegar a alguma coisa ou outra, já que é positivo e legal? E também tem o seguinte, a grafia é italiana, porque temos nacionalidade italiana, então ficou Toro, apesar da espanhola ser da mesma forma, né? Mas então ficou Grupo Toro, justamente por isso. E já tinham conhecimento, por exemplo, da Toro Investimentos? Tinha alguma influência nesse sentido ou não? Não, Ou não, nossa, esse tínhamos é... conhecimento com certeza. Sim, Mas como não era a mesma atividade, sim. não conflitava, né? Porque somos soluções corporativas, no âmbito bem Uhum. geral, Toro Investimentos também totalmente nichado, não víamos nenhum tipo de empecilho ali em colocar Sim, ou ter isso como nome, né? Sim. Mas já tínhamos conhecimento, sim. Não foram eles que influenciaram o nosso nome. legal. Modéstia à parte, inicialmente o logo era todo colorido, né? Graças a um grande amigo nosso que desenvolveu isso e acabou surgindo essa cor roxa, né? E a cor roxa ela é da nobreza, né? A nobreza se utiliza muito da cor roxa. Hum. Qual é a história da cor A roxa? cor roxa ela era muito difícil de ser obtida, né? Uhum. Então era um processo muito caro antigamente. Então, somente a nobreza conseguiria manipular os elementos para gerar aquela cor roxa, né? Uhum. Realmente era algo muito difícil e caro. Então ficou assim uma cor nobre. E foi uma sacada genial do Cris, né? Inclusive o diretor de arte, que criou, fez tudo, fez
como chama aqui, a grafia, A a fonte, né? fonte, fonte. exatamente. Ficou tudo muito perfeito. E foi praticamente assim, não tinha como escolher. Ele até criou Unânime, né? outro, foi É. muito, foi rápido, inclusive, a decisão, que ele criou alguns modelos e nós decidimos muito rapidamente. Por que também era colorido? É importante explicar, porque nós temos vários serviços, né? Então, por exemplo, a parte de assessoria financeira era de uma cor, a parte de energética era de outra cor, né? A parte fiscal e tributária era de outra cor, né? E Uhum. assim sucessivamente. Né? Todos os nossos trabalhos, cada um tinha uma cor, por isso que ele era colorido. Aí o Cris fez essa obra de arte aqui com o nosso logo e deixou tudo bem unificado Uhum. e até sóbrio, né? E um tanto Sim. quanto minimalista. É, como, do meu ponto de vista, bem diferenciado, assim, bem mais sofisticada, né? A questão da realeza, assim, convenceu vocês, esse argumento, mas como a imagem que vocês querem passar, ou, tipo, na hora do cliente olhar para a cor e ele identificar essa parte da realeza, é como, tipo, ele vê aquilo como sonho e objetivo, então, por isso que eu vou procurar vocês, né, do Grupo Toro. Ou os dois, um pouco dos dois, isso, ou não? É, Querendo ou não, isso está intrínseco à imagem, né? Isso foi um trabalho, né, que eu não posso roubar os méritos do Cris, porque foi ele quem trouxe tudo isso para nós, né? Ele uhum. que entende e sabe do que passa, né? Então, por exemplo, tem um motivo para o McDonald's ser vermelho e amarelo, Sim, sim. da mesma forma que alguma outra marca tem lá É. seu motivo para ser Tem a de uma psicologia outra das cor. cores, né, sobre isso. Exato, exatamente. E foi Uhum. ele quem trouxe toda O essa, Chris é o designer, né? Então, exato. E tanto que o nosso logo, o nome e tudo mais, nós temos em outras cores, variações, mas essa aqui é a é principal, oficial, né? é a oficial. Todas as nossas artes, seja ela no Instagram, site, o que for, leva assim esse DNA roxo, justamente porque ele disse que faria mais sentido para a atividade que desenvolvemos. Então, Uhum. foi mérito total do Cris aqui, nós simplesmente adoramos, né? Legal. Se me permitir voltar um pouquinho aí, o Poxa, Renan abordou há alguns minutos aí a parte na hora que vocês se separaram e depois voltaram, né? Porque você tinha ligação aí mais com a parte empresarial e tal, você tinha identificado isso. Você identificou isso muito tipo, no contato com os clientes? Foi uma observação sua mais de fora do que você estava analisando de mercado, um pouco dos dois? Como que você teve essa percepção, assim? perfeito. Era uma percepção minha e vontade. Uma empresa, ela é muito dinâmica, né? São necessárias várias pessoas para compor uma empresa, né? É lógico, ela começa não com várias, mas em algum momento de desenvolvimento ela terá várias pessoas, várias áreas. E como eu escolhi ali atrás focar no middle market, Uhum. que é o que tem de mais vasto, né? E também o que Acho até carece de importante você profissionalismo. falar a dimensão do middle market. É sim, sim. Olha, vai. Há controvérsia, ok? Falarei aqui um range, mas ele vai de 20, 30 milhões de faturamento ano até uns 300, Como às é que vezes até chama? um pouco mais. Middle market? Isso, Tá. middle market. Que é um mercado médio Sim, realmente, né? Porque sim. acima disso você sim tem muitas empresas que atuam, né? Mas Uhum, até digo, quem não gostaria de trabalhar com grandes empresas? Qualquer pessoa que uhum, desenvolve um trabalho, até pessoas que procuram emprego buscam uma com certeza. multinacional, uma Uhum, empresa de porte maior, né? E só que antes dela ser uma empresa grande, ela já foi uma empresa média e já foi uma empresa pequena. uhum, Então nossa ideia era pegar ali de pequena e focar mesmo na média, porque para fazer essa transição, tá? uhum, Então era uma visão de oceano azul, se uhum, posso assim dizer, de que teríamos sim muito trabalho, muitas oportunidades navegando nesse oceano do middle market, tá? Então era por isso. Só que também, querendo ou não, quanto mais você se dispõe a atender empresas ou aumentar o seu ticket ali de atendimento, mais trabalho, né, você tem. uhum, E querendo ou não, ali estávamos confortáveis, né, quanto à consultoria financeira, pessoa física, é, e eu via que, poxa, legal, mas chegava num momento que o nosso cliente nem precisava mais do nosso trabalho. uhum. Né? Tamanha era a eficiência do trabalho, né? E se bem A didática, executada, né? e se bem executado pelo cliente, porque até na nossa reunião, a primeira reunião, falávamos o seguinte: olha, eu posso fazer o melhor planejamento, te dar as melhores técnicas. Se você não executá-las, Hum, de nada adiantará. É um, é.
uma comparação não, assim, só pegando a questão do, você falou do didático, né? Eu tô relacionando, diferenciando, me remeter na parte, tipo, de estudo também, né? De aprender, desde quando a gente é pequeno, assim, com professores, né? O professor, por exemplo, vai até metade do caminho, né? Mas 50%, se o aluno não tiver o interesse também, não fecha o 100, né? Sim. Para se Exato. encontrar. Então, na questão aí enfim, transmitir o conhecimento para o cliente também, eles vão até uma certa parcela, né? Depois o cliente também tem que pegar para poder andar com as próprias pernas, né? Sim, sim. E Isso, eu. Pode falar, desculpa. não, e aí vai muito também de vocês, de como vocês transmitem isso, a tamanha eficiência que você falou, que o outro lado não consegue, né, encontrar alternativa, um ponto positivo, né? De ficar interessado e conseguir aprender bem e conseguir depois andar por si, né? Exato, né? Até falava o seguinte, né? Você vai de devedor a investidor, Uhum, né? Porque eventualmente você tem alguma dívida ou outra, né? Não que seja algo ruim, às vezes você financiou um apartamento, por exemplo, uma casa, um veículo, né? Mas essa era a nossa ideia, de transformá-lo num investidor, ter autonomia total para fazer as próprias escolhas, direcionamento da sua vida pessoal. legal. Só que aí nos deparávamos também nesse processo com as empresas, Uhum, né? Porque não adianta nada, até falo isso hoje, atualmente, em algumas reuniões, não adianta nada tratarmos a empresa se os vícios são trazidos pela pessoa física, uhum, né? Então, essa mistura, essa mescla de pessoa física e pessoa jurídica tem que ter, sim, uma boa separação, distinção do que é o que, tá? E não abandonamos, tá? Já te adianto aqui que falaremos mais à frente, mas não abandonamos a parte de pessoa física. Ah, consultoria, gostei. fazemos sim a gestão de patrimônio, ajudamos nossos clientes quanto a tudo, né? Então, não sei se falei tudo, mas pode, por favor. Mas é uma dor que a gente sentia. Eu tive comércio. A gente fala, né? O comerciante é um guerreiro, né? Porque o cara que tem uma porta aberta, aquela de segunda a sábado, às vezes até de domingo, né? O cara não tem férias. O Uhum. cara tá com a porta aberta, qualquer um pode entrar e fazer Tem 13º qualquer. terceiro. O cara, perigo de assalto. Pô, o comerciante tá à beira de ter um assalto a todo momento, porque a porta dele tá aberta. Então imagina o comércio de bairro, o comércio no centro da cidade. Tem que se preocupar com funcionário, se ele não vai. Se ele não vai, tem alguém que Uhum, cobrir. Você não pode ficar doente. Se você fica doente, comerciante, quem fica no seu lugar? uhum, Depende, a maioria dos casos, de você. Não tem 13º, que não é um benefício dele. Nem uhum. salário, né? Raramente não tem salário, É, não tem férias. Então, além de ele fechar, ter que se preocupar com o fornecedor, de entregar mercadoria para poder atender o cliente dele final, ele tem a preocupação que quando ele fecha a porta, alguém pode ir lá, invadir o espaço dele, roubar ele. Então a gente vivi muito essa época, né? A gente tinha um comércio de centro, e aí você dependia de criar um comércio, começar a ter gente para comprar ele. Consequentemente, é uma empresa familiar. E empresa familiar, o comerciante ele é tudo, né? Ele é o cara do uhum. financeiro, ele é o vendedor, ele é o cara que negocia, é o cara que compra, é o cara do TI, é o cara que arruma sistema, o faxineiro, ele faz tudo. É o RH, literalmente, ele é o Certo. RH, ele é o cara que faz tudo, né? Então ninguém se prepara para ter um comércio. E nem tem uhum, como, porque o comércio tem tantas particularidades, né? E aí no decorrer desse processo, a empresa não é profissional, mas tem muitos comércios familiares que estão aí há 50 anos, que continuam tocando dessa forma, continuam não sendo profissional, que passa de geração para geração. E aí? Então, a hora que eu vivi isso e o nosso comércio ele faliu literalmente, a gente percebeu o seguinte, ele faturava muito bem, mas eu confundia pessoa física com jurídica. uhum, Ambos lá confundiam, minha mãe, meu irmão, nós, todos. Então, peraí, eu tenho uma confusão entre pessoa física com jurídica. Aí quem me sustenta é a pessoa jurídica. E quem me ferra é a pessoa física. Olha que loucura. uhum, Porque a jurídica está indo muito bem. Mas se a pessoa física faz alguma cagada, prejudica a jurídica. Então tem uhum, uma confusão aqui, né? E aí o que acontece? A gente começa a ver essa dor. Cara, como que eu soluciono isso? Então a gente olha para as empresas e fala, cara, falta ser um negócio mais profissional. Falta ter uma profissionalização do comércio ou das empresas, porque grande parte do Brasil, acho que 90% mais ou menos, são empresas familiares. Começaram como familiar. Então as grandes marcas hoje começaram tudo com uma forma familiar. E se tornaram o que são hoje. Falou, cara, peraí, a gente tá olhando, a gente viveu isso na pele. Eu tive um comércio que quebrou por causa disso, de uma falha, porque quando vai bem, é flores, e quando vem alguma crise, algum momento, você não está preparado, você quebra. Literalmente você uhum. quebra. Então, na pandemia, quantas empresas não quebraram? Quantos comércios? Que eram de 35 anos, 40 anos de empresa. Você olha e fala, porra, tem 40 anos de empresa e o cara quebrou em um ano. Uhum, Falta um planejamento, certo? uhum, Porque o cara, 40 anos de história, em um derrubou ele,
não tá muito bem. Falei, cara, então como que a gente soluciona tudo isso? A gente começa a criar alguns mecanismos, buscar uma estrutura para que a gente possa atender para aquilo que a gente viveu. O que a gente vê muito no mercado é o seguinte: empresas proporcionando consultorias que seja, ou querendo ajustar as empresas, mas de fato não teve experiência. E quando começa a contar alguns cases, algumas histórias, o cara não passou isso. Então como você pode ajudar algo que você não passou? Uhum. Compreendo, também não dá para passar por tudo, tá? Mas ter pelo menos passar por algo cara, te ajuda muito. Então, completando, basicamente é isso. Exato, exato. E nada, o quesito empresa familiar também não deixa assim restrito quanto ao que é uma empresa, seu tamanho, tá? Nós temos grandes empresas com gestão profissional, né? Vamos colocar C-level profissional, mas que são familiares em sua essência, familiares ainda, né? Uhum. Temos exemplos, eu não posso estar enganado, lógico, né? Mas a Tramontina é um exemplo, né? Nós fizemos até algumas matérias referente a essas questões, né? Uma delas, inclusive, escrita pelo Gabriel, que foi muito bem redigida, né? Publicou no LinkedIn lá, e diz muito sobre isso, né? Quais são as dificuldades, o que um empresário, um comerciante enfrenta no seu dia a dia, né? Até eu não lembro se foi na, no texto que você escreveu ou também numa conversa nossa, você dizendo que um dia estava chovendo e deu problema no sistema e você tinha que fazer nota na mão e atender uma fila de clientes e tudo ali sozinho, no máximo ali com o auxílio da mãe em algum momento. Mas é isso. Essas são as adversidades, né, que o comerciante enfrenta, além das outras, todas que são de questões legais, né, questões jurídicas, tributárias, fiscais, questões financeiras, enfim, né, Uhum. entre as várias outras preocupações do empresário como um todo. Legal. Eu vou voltar um pouco ainda. Sim. Vocês estão falando, acho que bastante da parte da visão de vocês, né? Principalmente na abordagem aí com os clientes e contando as experiências que vocês já tiveram. É, a gente pegou aqui a parte do Renan, né? De como ele identificou a parte empresarial, depois fez a conexão de volta ali com o Gabriel. Eu queria saber de sua parte, então, Gabriel, como é que foi ter lá esse contato, essa parceria com o Renan lá atrás, com a Scavone Folchini, né? O Pouquinho Scavone. Folchini Scavone. E depois, depois que vocês seguiram caminho paralelo, depois como voltaram. Em que momento que você estava quando ele veio te abordar, fez o convite? E depois como que vocês, como que se deu essa conversa para ter a visão que vocês têm até hoje como grupo todo? Tá. Excelente pergunta. Eu acho que hoje a gente passa por essa dificuldade, falta braço. Nossas empresas faltam braços para chegar até onde a gente tem planejado a nossa visão, né? Mas lá atrás eu estava no momento com uma carteira legal de clientes, mas não conseguia ter braço para atender mais clientes ou atender empresas. Me requer muito mais tempo Era ainda e majoritariamente pessoa física, certo? majoritariamente pessoa física. E assim, Só atender. virou Scavone, né? Aham, Scavone Consultoria Financeira, só É, uma aham, observação. e tinha algumas empresas? Tinha, porque eu tinha já expertise de atender empresas pelo que eu tinha passado. uhum, Mas faltava braço. Eu não conseguia atender empresas maiores porque não tem como fazer uma coisa sozinho. Infelizmente não tem como. E aí o Renan vem com essa proposta e fala, cara, olha o que eu montei, olha o que eu estudei. O que você acha de a gente se juntar, ter uma estrutura maior que a gente buscava já, lá atrás a gente gostaria de ter. E faz sentido agora a gente ter isso, a gente consegue ter e atender. Falou, cara, faz. Então, a hora que eu analisei o que ele propôs, consequentemente a gente começou a ter uma visão do que a gente poderia ter e alcançar, falou, cara, agora faz sentido. Então, a pessoa física nunca deixou de ser atendida. Ela continua sendo atendida. Porque quando a gente vai atender uma empresa, a primeira pessoa com quem a gente conversa é a pessoa física. uhum, Então, assim, o primeiro, quando a gente fala de questão de, sei lá, fusões e aquisições, questão de M&A, a primeira pessoa que eu tenho contato é o empresário. Eu estou lidando com o sonho dele. uhum, Ou com o ego dele, né? uhum, Porque o cara tem uma empresa de 50 anos. E eu entro na história dele querer vender a empresa dele. Que ele já veio com uhum, essa dor para nós. Então, para isso, a primeira pessoa que eu estou conversando é a pessoa física. uhum. Então, ela nunca saiu de campo, tá? Nunca vai Então, sair, provavelmente. nunca vai sair. Aham, Então, imagina uma pessoa que a gente entra aqui, 50 anos de empresa, quanto vale a sua empresa? Na cabeça dela, literalmente é um filho para ela. Às vezes a empresa uhum, tem muito mais tempo do que o próprio filho dela. uhum, E aí o cara a vida inteira se dedicou. Quantas noites que o cara não dormiu, quanto tempo dedicado para tal, para se tornar o que se tornou. E aí entra uma conversa um pouquinho mais profunda. Cara, a empresa vale tantos milhões, mas na realidade não vale. uhum, Então, a conversa sempre é com a pessoa física. A uhum. jurídica, acho que ela é só no final, né?
é no final para mostrar se realmente aquilo que ele tá fazendo é condizente com o que ele fala. Uhum. Então, literalmente, a pessoa física nunca deixará de ser atendida. Nunca. Não. Fica até mais fácil de mensurar a pessoa jurídica, porque você tem documentação, né? Desde que bem institucionalizada essa empresa, né? Bem organizada, no mínimo de organização possível, você terá lá informativos financeiros, né? Você Importante. terá práticas, né, já adotadas. Então você consegue mensurar de uma forma melhor. E, inclusive, analisando esses dados, essas informações, você consegue pegar algumas coisas da pessoa física ali. Então, uma viagem que aquele empresário fez e descontou tudo ali em nome da empresa, Uhum. alguns presentes comprados ali em nome da empresa, mas que foram para a pessoa física, né? Enfim, qualquer que seja a aquisição ou desenvolvimento do empresário, misturando a pessoa física com a pessoa jurídica, nós veremos. Por mais que ele não nos conte, veremos em algum momento, né? E aí por isso que eu até disse lá atrás que às vezes o problema não é o CNPJ, não é a empresa, e sim as práticas que aquela pessoa física tem no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, que ele continua, né? Ele continua fazendo dentro da pessoa jurídica. Isso prejudica bastante, tá? Então, igual o Gabriel mesmo disse, nunca deixaremos de lado a pessoa, porque não tem como. Uhum. Ela quem criou aquilo, se não foi ela, foi o pai, Uhum. foi o avô, talvez, né, em algum Sim. momento, algum outro familiar que o trouxe para aquele âmbito, mas nunca deixaremos. E precisa ser de uma forma bem tranquila, por quê? Empresas familiares têm, sim, conflitos familiares já, Sim. né? Normal. Não. Você tem, o Gabriel mesmo colocou, muita dedicação, muitos anos ali, muitas horas, muitas lágrimas, muito suor. E a pessoa, né, os empresários, os proprietários, eles têm sim o carinho, o amor, porque ninguém pensa em criar uma empresa para vendê-la. Deveriam, né? Uhum. Mas não fazem. Por que deveriam? Porque se você cria algo para ser vendido, você fará da melhor maneira. Você vai querer deixar aquilo o mais bonito possível, o mais bem Vender de estruturado, qualquer jeito. e não vender de qualquer jeito, porque é muito mais valioso algo organizado, algo que está muito bem Estruturado. estruturado, do que algo que está totalmente bagunçado, Uhum. né? Então todo mundo deveria sim criar uma empresa já pensando em vendê-la em algum momento, porque sejamos sinceros, são três as possibilidades de uma empresa, né? Você vendê-la, ela ser sucedida por alguém ou ela falir, certo? Então, em algum momento você terá que pensar o seguinte: quando venderei minha empresa, ela está preparada para ser vendida? Não. Como ela está perante o mercado, né? Perante os concorrentes, enfim, essa é a análise de mercado. Então, assim, deveriam pensar em vender em algum momento, já criarem ela com esse pensamento, porque faz diferença. Faz Analogia para o diferença. carro, né? Quando você compra um carro, se você cuida muito bem dele, você consegue vender ele por um preço bom. Uhum. Se o cara compra um carro, destrói ele, não tem como o cara vender por um preço bom. É a Às mesma vezes nem coisa. consegue vender. Às vezes nem consegue vender, né? Então o cara desfaz do bem. Uhum. Empresa, a analogia é bem chula aqui, mas basicamente é isso, né? Uhum. Você tem uma empresa, você cuida muito bem dela, a chance de ser vendida por um preço bom é fácil. Fácil não, mas é suscetível, né? Uhum. Fácil não. Segura, É consegue segura. manter valor. Agora um carro, mesma coisa. Comprou o carro e mantém ele cuidando, revisões, tá tudo bonitinho, a chance de vender ele de forma mais segura é melhor. Agora, se você não fizer nada disso, quem compra o seu carro? Quem quer comprar o seu carro batido, mal cuidado, sem revisão? Você Uhum. não acha comprador. Empresa é a mesma coisa. E mesmo que ache, será Um valor lá embaixo, né? condizente à manutenção nesse período, né? É. Então, será condizente. Então, se você acha que o seu carro vale 100, só que você o trata de forma horrenda, né? É horrendo. Ele valerá 60, 70, né? E se você cuida exatamente como ele deveria, manutenções básicas, fazendo o que precisa ser feito, quando tem que ser feito, você facilmente segurará
valor, né? Esse valor de mercado, esse que você acredita, né? Então, isso tem muito nas empresas. Isso de Muito. quanto você acredita? É uma pergunta que fazemos justamente para entender e também nivelar as expectativas, né? Uhum. Quanto você acha que vale a sua empresa hoje? E a pessoa vai dar um número. Por que você acha, né? Acredita que ela vale isso? Por qual motivo? Tal, 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 ok. E se você descobrisse hoje que ela vale bem menos, metade do que você está falando, tá achando? Ah, seria bem decepcionante. Porém, você pode sim descobrir quanto ela vale, né? O valor de mercado, né? Um valuation, e buscar esse valor que você acredita ou tem em mente para que seja um valor ideal para você vendê-la, que seja o caso, ou não, ir além também, né? Isso é muito válido, né? Entender o mercado de uma forma geral. Essa abordagem vocês fazem já logo no primeiro contato, assim, uma espécie de pitch day aí, como se fosse que a cliente já tá vendendo para vocês um pouco aí a empresa deles. Vendendo assim, no sentido argumentativo, né? Sim, De sim. discurso, não vendendo para vocês literalmente. Acaba dependendo um pouco também de como entramos ali na empresa, né? Por qual porta das nossas soluções que faremos a seguir. É, Aí tem uma certa adaptação da pergunta ali. hã? Dependendo de qual porta que entra. Exato, exato. Então, já falando exatamente, se for um interesse em fazer o valuation na empresa, pensar em vender a empresa, aí sim são perguntas válidas para esse momento, né? Agora, se entramos, por exemplo, fazer uma assessoria na parte financeira para a empresa chegar. Essa pergunta pode ser válida, mas não num primeiro momento, né? O cara Uhum, fala, nossa, mas eu vim aqui buscando uma assessoria, você está querendo que eu venda a empresa? Não, não é essa a uhum, ideia. Mas também é algo que todo empresário pode sim se perguntar, tá? Ir atrás, inclusive, de um valuation, né? Você pode entrar em contato conosco para fazer um orçamento do valuation, para saber quanto vale a sua empresa, qual é a visão do mercado para com a sua empresa. Isso é muito importante. Eu digo que o valuation não é simplesmente no momento que você quer só vender a sua empresa. Ele é importante para o seu direcionamento de futuro, para a sua noção de presente, tá? E também entender o que foi, né? Porque pegamos assim alguns anos para fazer essa projeção, né, de fluxo de caixa e chegarmos a um valor, né, da empresa, não um valor exato, mas um range ali que seja um valor justo para aquela empresa. Então, igual eu disse, repetindo, né, é algo muito válido a pessoa pensar, se eu quisesse vender minha empresa hoje, quanto ela valeria? Qual o valor de mercado, né? Qual o valor da minha empresa perante o mercado que atuo? uhum. Então, isso é muito válido. Serve muito como direcionamento, viu, Fábio? É algo incrível, assim. A pessoa chega achando que vale 100 e ela pode valer 60, Uhum. 50. E ela vai tomar um bafo e falar, nossa, mas por quê? Deve ter caso diferente também, oposto, assim, a pessoa achar Com que vale um certeza. pouco mais, um Sem pouco dúvida. menos, né? Com certeza, tem sim. É que acaba sendo um pouco mais difícil, justamente por Sim, conta das expectativas, aquilo que eu sim. disse, né? A pessoa dedicou muito tempo, muito Aí suor, você vai jogar mais lá em cima do que um e tem pouco embaixo. aquele apego à empresa, tem a questão emocional Sim, que é sim. colocado ali, então a pessoa fala, você nunca achará que, trazendo o exemplo do Gabriel, que o seu carro vale menos do que ele vale. Sempre, não, mas eu cuidei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Então, e também tem aquela máxima de que quem vende quer vender pelo maior valor e quem compra sempre quer comprar pelo menor valor Menor. possível. Então, tem esses detalhes. Legal. O... Pegar a... Bom, a gente estava falando aqui de visão, né? Quero que vocês alinham isso com o momento que o Grupo Toro está hoje. Né, pode ser por meio de exemplos aí com os clientes, ou na questão como mercado como um todo, como que vocês enxergam o momento atual aí, pelo, sei lá, 2023, o Grupo Toro com vocês. Perfeito, perfeito. Viu? É até importante falar, o grupo Toro em si, por que que a gente criou essas soluções corporativas, né? O que que consiste nisso, mas por que que tem essas soluções? Dentro de uma empresa, tem várias áreas. Então, não é só a área de vender, só a área de comprar. Então, são várias áreas que tem dentro de uma empresa. Vamos Uhum, imaginar, a empresa depende de área energética. Consequentemente, se ela vende algo, ela compra algo, ela está pagando tributos. Então, tem a questão da sucessão patrimonial, que a gente fala muito, que a gente gosta, porque o empresário nunca pensa se ele vem a faltar. E se ele vem a faltar, quem que vai tomar conta da empresa no lugar dele? Tá? É um tema que poucos os brasileiros se importam para tal, mas que é de extrema importância. Muitas empresas morrem nesse passo, porque não tem sucessão patrimonial.
É, outro ponto também que o Renan comentou bastante agora, questão de ser vendida a empresa, de querer se fazer uma fusão com outra, ou de fato ganhar um aporte para crescer, enfim, várias vertentes aqui dentro, Uhum. né? Ou também uma parte de endividamento. A empresa está com endividamento bancário, precisa fazer uma revisão bancária, precisa pensar em possibilidades melhor de ter um crédito que seja um crédito estruturado, ou de fato, o que eu faço com essa dívida? Como que eu saio dela? Como que eu planejo? Enfim, empresas têm várias dores. Quando a gente cria aqui o Grupo Toro Soluções Corporativas, literalmente é para ir fazendo um mapeamento de cada oportunidade que tem dentro da empresa e cada dor que ela passa. Então, tem várias dores dentro das empresas que eles desconhecem, várias. E a gente sempre fala, né? As soluções que as empresas precisam já está dentro dela. Raros são as vezes que estão fora, mas está lá dentro. Então, como identificar isso? A gente faz todo um mapeamento e começa a identificar, porque a gente tem várias soluções, são várias portas das quais a gente entra para poder oferecer algo que de fato solucionar aquela dor e criar perpetuidade na empresa, né? Longevidade. Buscar isso. Porque para nós, a empresa ela tem que viver. Consequentemente, se ela vive, ela tem muito mais benefícios, né? Do que simplesmente o cara tá lá esse ano. Vamos lá analisar esse ano. Se for a questão de governo, independente, porque as empresas continuam do jeito que está, independente do governo que esteve. Então a gente pega lá atrás, Kubitschek, pega Cardoso, Collor, independente. Isso tem tantas empresas que continuam e passaram por todas elas. Até outro dia eu comentei com a pessoa da minha família, eu falei, cara, olha o comércio. A gente tem um comércio, meu pai tem um comércio há 30 anos, 28 anos, e passou por N governos. Continuam. As coisas continuam. Então, de fato, é mais como que a empresa está preparada para passar pelas situações. Então, o que você vê de 2023, É. especificamente? 2023 eu vejo é, muito positivo, tá? Principalmente em uma das áreas que trabalhamos nessa parte de revisão societária. Damos o nome de revisão societária, né? Falando aqui algumas dessas áreas que temos dentro da empresa, das soluções, são, igual o Gabriel disse, algumas já parte energética, né? Trazemos algum benefício, alguma vantagem quanto à parte energética, parte de assessoria financeira, parte fiscal e tributária, essa parte de revisão societária, a parte eu costumo separar até da parte financeira, que é a parte bancária voltada à captação de recursos, tá? Alavancagem financeira. Então, eu tiro um pouquinho, faz parte, mas às vezes a empresa já nos busca com isso em mente. Eu quero X de recursos para continuar crescendo, para investir numa planta nova, enfim, qualquer que seja o objetivo, tá? Então pode ser uma porta, por isso que eu deixo separado, tá? E também a outra área que temos como especialidade, fusões e aquisições, né? Principalmente no âmbito de fusões e aquisições e revisão societária, eu vejo como muito positivo para 2023, ok? O Brasil, o chamado risco Brasil, ele leva em consideração vários fatores. Ele nunca foi tão levado a sério também, porque assim como ele tem eu vejo, tá, gente? Isso é importante deixar claro aqui que é a minha visão, né? Vejo como algo que possa ser traduzido como ruim, eu vejo como muito positivo também, né? Porque quem o entende consegue sim surfar muito bem nesse tal do risco Brasil, né? Que é traduzido como insegurança jurídica, insegurança econômica, insegurança governamental, uma insegurança geral, né? Traduzido como risco Brasil, um país emergente. Então, eu vejo isso como positivo também. Se você sabe trabalhar e lidar com isso, Você vai pensar assim, cenários desafiadores, realmente há muitas oportunidades. perfeito. Então, é mais questão de identificá-las e saber como aproveitá-las ali em diante, né? É nesse Isso. sentido que você fala. Exato, perfeito. É uma perfeita colocação. É exatamente isso. É buscar entender, porque eu não me recordo um período ou um ano que seja só de coisas maravilhosas que aconteceram. Sempre Uhum, tivemos alguma coisa ou outra, se não for aqui em questão mundial, então, em âmbito mundial, então acaba assim afetando a nossa economia, acaba assim afetando o nosso meio, né? uhum. De qualquer linha que vem. Ah, mas estourou uma guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Eles vêm Até por a brigando gente já há ser um muitos país anos. emergente, né? Então acaba sendo realmente impactado pelos outros, né?
Exato, parte. muito. E até teve uma, não que seja bom, mas algo positivo, igual assim como você disse, de tentar tirar algo positivo de algo ruim. Essa guerra que estourou lá entre Rússia e Ucrânia, buscaram tirar o dinheiro de investimento da Rússia e colocar em outros países emergentes. Então, o Brasil era uma possibilidade, né, de investimento, né? Lógico, tiveram muitas outras coisas aí que acarretaram em Sim, danos, sim. né, como Você tá pandemia. pegando uma parte só, né? Se pegando só um, O cenário, exatamente. de forma geral, é muito mais complexo, É né? Mas, muito mais complexo. E não é de agora, de um ano para cá, são de sim, alguns sim. anos para cá. Então, mas enfim. Então eu vejo como muito positivo essa questão de fusões e aquisições para o ano de 2023, tá? Por quê? Já que tivemos uma troca de governo agora, recente, não sabemos ainda quais serão as medidas adotadas. Algumas empresas podem querer se estabelecer no Brasil, aumentar ou crescer de forma inorgânica, fazendo fusões e aquisições. Então, isso é algo muito positivo. E normalmente as empresas de formação familiar, né, as empresas familiares, são buscadas para serem adquiridas. Além disso, né, já vem crescimento na área de M&A há alguns anos, né? E, Exato. pelo jeito, a tendência, pelo que mostra a pesquisa, é continuar. E continuar, né? Tivemos uma alta, Um boom, né? um boom, perfeito, nos anos de pandemia, tá? Principalmente em alguns setores, muito o setor da Saúde. saúde, né? O de setor de tecnologia nem Nem se se fala, porque fala, né? ele por si só, ele é dinâmico, Sim. né? Então ele já cresce de forma natural. Tem lá, a cada 6 meses, nós temos alguma nova funcionalidade, alguma nova tecnologia, ou até menos, né? Dependendo. Uhum. Então, a tendência é que pelo menos se mantenha, se não aumentar, assim como você disse. Então, isso é muito positivo. Para o ano de 2023, eu vejo como muito positivo esse cenário de fusões e aquisições, tá? Tendo em contrapartida, essa nossa parte de profissionalização, alinhamento, de tratarmos as empresas, né, por tratarmos entre aspas, né, de deixarmos mais vendável, deixarmos mais organizado, também é positivo, porque vem junto, tá? Você passa por uma venda, um processo de venda que ele é um pouco doloroso, né? E longo aqui no Brasil. Você passa, quanto mais preparado você estiver, mais sutil será essa transição, tá? Inclusive para a empresa que virá comprar alguma outra. Essa transição é muito mais sutil e suave do que precisar tratar tudo aquilo no processo já de compra feito e precisar, gente, olha, queremos essa nova empresa, vamos colocá-la no nosso espectro, na nossa linha. E imagina ter que fazer tudo isso e precisa tratar o que já tinha de errado e fica Uhum. muito doloroso e às vezes algumas aquisições ou até mesmo fusões não dão certo por ser difícil nesse quesito e algumas empresas lá na frente falam, olha, vamos desfazer dessa empresa que compramos lá atrás porque não deu certo, não funcionou, mas na verdade precisaram tratar tanta coisa, fazer tanta coisa ali, que o processo ficou tão chato, que aquela empresa está dando prejuízo, não deram a atenção necessária porque cansaram e falaram, melhor desfazer. Uhum. Temos vários exemplos aí no mercado quanto a isso. Então, essa linha de soluções que trazemos para as empresas, para deixá-las independentes de venda ou não, ela também tem um cenário bem otimista para esse ano de A gente 2023. organiza a casa para que ela possa ser vendida da melhor forma. Uhum. Que a questão é, os empresários acreditam que vender empresa é algo simples. Se estivesse vendendo, usar o carro de novo. Vendendo um carro. Uhum. Vender um carro é algo bem mais simples. Cara, imagina uma empresa grande. Quantos documentos o outro tem que analisar? Quantas História. variáveis ele tem que analisar? Cara, são N pontos. Além do que, lá no final, tem que validar se tudo aquilo que o empresário falou é realmente verdade. Porque o empresário pode contar a história que ele quiser para nós. E eu Uhum. tô acreditando nele no primeiro momento. Na hora que eu olhar os documentos, é que eu vou validar se realmente aquilo que ele falou é verdade. Então, quantos casos a gente não conhece de empresas que eram empresas falsas, que receberam aportes milionários, que até hoje eu e o Renan a gente não entende isso, a gente fica se questionando, tem vários casos no mundo Uhum. inteiro, mas que não é simples. Então, na hora que o cara quer vender a empresa dele, ele acha assim, pô, quando o cara chega para vender a empresa dele, ou ele tá já cansado demais do negócio dele, ou o negócio dele tá mal.
Tá? Principalmente um cenário positivo, assim. Porque a empresa que está muito boa, o mercado já vai comprar ela, sem que Uhum. ele Sem vá fazer um querer vender. esforço ali. O mercado já está vendo ela como boa, então é normal o mercado ir Uhum. lá ofertar algo para ela. Agora, Uhum. quando a empresa vem para nós, ou o cara tá muito cansado demais, a família tá cansada Não tem uma sucessão também, né? É um caso. também, ou a empresa tá mal das pernas. E aí, como o cara tá mal das pernas, ele quer que seja vendida em tempo recorde. Um mês, Uhum. 2 meses, 3 meses, não é. O processo não é simples. Mas então imagina eu, uma empresa, chegar para você, Fábio, uma empresa aqui para você comprar. Eu tenho que mostrar a empresa, você tem que entender sobre ela, porque eu não tô te falando, não tô falando de 500 mil reais. É 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Então, assim, não é simples. O Uhum. cara tirar 30 milhões do bolso, comprar uma empresa que ele pouco viu. Então demora. Uhum. É um Com certeza. processo. Os empresários não entendem esse processo. Ele acha que a empresa dele está lá há 30 anos. Como assim não vai ser vendida em 3 meses, 5 Uhum. meses? Então é um processo de maturação. E até porque quando tem alguém interessado, ele quer ver também como a empresa está se comportando. Uhum. É normal. Então, é legal falar isso porque o empresário ele acredita que a empresa dele é vendável, sim, Uhum. de forma É, rápida, né? também é proporcional. Se Uhum. quiser que seja algo mais rápido, então a taxa de desconto será maior, né? Desconto no caso de oferta e demanda. Sim. Se ele quer se, entre aspas, desfazer do que ele possui, né, e vender de uma forma rápida, pode ser que encontremos sim um interessado. Porém, a proposta será proporcional, né? Imagine você comprando algo que pouco viu, que pouco conheceu, não fará uma oferta, se vale 30, por exemplo, você não pagará 30 no escuro, né? Mas você vai Uhum. ofertar 15, talvez, né? Então, para que você esteja resguardado das devidas pendências que ali tiverem, né? Só um exemplo também. E puxando um pouquinho, até, não necessariamente só o cenário de venda, tá? Aqui tratando do cenário de venda, mas a empresa ser organizada por si só, para ter os processos melhorados, para que seja mais saudável, que tenha mais perpetuidade, mais saúde financeira. Então, esse é o nossa, além de visão que trazemos como cultura de empresa, é o seguinte: trazer para a sua empresa saúde financeira, perpetuidade do seu negócio no mercado e que os processos eles sejam todos facilitados, sejam mais tranquilos, né? Ela tenha realmente processo de profissionalização, né? É até uma das áreas que eu gosto bastante, que entra nessa parte de revisão societária, a tal da governança e do compliance também, que você acaba gerando uma cultura, criando até muito mais valor e deixando tudo mais sutil dentro da empresa, desde que bem institucionalizada essa governança e compliance, né? É um dos trabalhos que desenvolvemos também que fazem muita diferença, tá? A parte da revisão societária que eu quero trazer aqui também, que é muito importante, Gabriel até disse, caso o empresário venha a faltar, quem assumirá, quem tomará as decisões, enfim, não só isso, né? Pensando num futuro, A par- porque... ah, Desculpa interromper. não? A parte de sucessão tá dentro da revisão societária ali? Tá, Tá. tá sim. É porque eu posso fazer uma proteção de bens, né? Uma proteção patrimonial. Eu posso fazer, posso ter uma saída ou não, ou ver, exatamente analisar o meu contrato social para ver se tudo que está ali, todos os sócios estão de acordo ou não, se eles conhecem, têm conhecimento do que fizeram em algum momento, né? Se todas as melhores práticas estão ali relatadas no contrato social, que isso é muito importante. Posso deixar tudo organizado já exatamente pensando nessa sucessão que virá em algum momento, Uhum. né? Mas Renan, se eu quiser vendê-la no meio do caminho, tudo bem. Mas alguma coisa antes disso pode acontecer, então é importante que já esteja, sim, bem definido tudo isso, Uhum. né? Para proteção mesmo, Sim. além de bem, proteção da empresa. Porque por mais que haja o planejamento, né, há imprevistos. Então, dentro do planejamento tem que colocar a parte de imprevisto. Então, um plano B, um plano C, para alguma coisa. A Exatamente. sucessão patrimonial é tão importante que. Imagina quando você abre um contrato social, você abre uma empresa, né? Abre um contrato social, não. Abre uma empresa. O contador vai lá e faz um contrato social. Imagina que você, a nossa empresa, que tá eu e Renan, tá? Então, se vier a faltar um de nós dois, a gente está respaldado porque um pode assumir no lugar do outro, tá? Mas imagina que tivesse aqui o grupo todo e tivesse somente eu no contrato. Eu venho a ficar doente, eu venho a faltar. E a empresa não é só eu. A empresa tem um Renan, mas não está no contrato comigo. Se eu venho a faltar, o Renan não pode assinar.
ele não está no contrato, Uhum. tá? Então, quantas empresas estão nesse cenário? Estão há anos vivendo assim e vem uma dor. Pandemia aconteceu muito isso. Teve muito empresário na pandemia que veio a falecer, a empresa basicamente faliu. Não tem como eu ir no banco assinar, sendo que eu não estou num contrato, eu não posso responder para a empresa. Então Uhum. ninguém se alertou para isso e nunca se alertou. Então, a sucessão patrimonial era muito importante nesse quesito, garantindo a longevidade da empresa. E até o segundo ponto que a Rina fala muito é o seguinte: se eu venho a faltar, quem vai assumir? Alguém competente para tal, para dar sequência no negócio. Não a pessoa, vou dar exemplo, vai entrar um parente meu, mas que não entende nada da empresa. Ele vai fazer o quê lá? Uhum. Aí vai acabar a empresa, literalmente. Então, assim, é estar preparado para várias situações que possam acontecer. E que é raro, Mas sempre acontece. É, é o bordão, né? isso é ótimo, inclusive, mas Aham. ele é muito real. É raro, mas sempre acontece. E então, Fábio, porque é o seguinte, né? Falando de faltar ou não faltar, enfim, tudo é possível de ser previsto, né? Eu tenho como exemplo perfeito seguros, convênios, né? Que eles, seguro principalmente, eles se resguardam de tudo, fazem de tudo para não te pagar, não é? Uhum. Então tem tudo lá muito bem previsto. Vai acontecer o que está ali? Eles não sabem, mas eles estão se precavendo, ok? Uhum. Até que um exemplo fantástico foi a pandemia. Ninguém esperava uma pandemia. Ninguém esperava, nem os seguros, Uhum. nem os convênios. Tanto que agora sim eles já estão lá com suas cláusulas alteradas, né, com suas práticas alteradas, justamente contemplando uma possível pandemia futura, né? Uhum. E que dizem que acontecerá. Uhum. Então, esse é o negócio, essa é a essência. Estar preparado, Uhum. independente do que aconteça. Então, usando o exemplo do Gabriel, se ele vier a faltar, o que acontece? Quem assumirá o lugar dele? A mãe dele? Quem é mais Quem é apto a assumir esse lugar dele ou tomar alguma decisão? A mãe dele ou eu, que sou Uhum. sócio dele no negócio? Acredito que seja eu, né? E a mãe dele será descartada? Não, pelo contrário. Aconteceu alguma coisa, o Gabriel está lá previsto no contrato social que ela receberá os valores das cotas do Gabriel na empresa. Enfim, isso é um exemplo muito simples, tá? O Sim. que acontece normalmente é que os contadores abrem a empresa, não falando mal dos nossos colegas contadores, Uhum. mas é que pegam um modelo básico de contrato social ali na junta, fazem e acabou, né? Aí quando a empresa tiver um determinado tamanho, aí sim se preocuparão com isso, porque ela já tem mais corpo, aí perderá muito, mas pelo contrário, você já tem que pensar nisso independente do seu tamanho. Uhum. Você mesmo disse, coisas acontecem o tempo todo, Uhum. né? É E raro. mas sempre acontece qualquer coisa. Então pode ser algo bom, pode ser algo ruim, né? Aham. Inclusive para algo bom, é um exemplo, eu estou falando de coisa ruim aqui, não é a intenção, Uhum. mas se tiver alguém interessado em adquirir algumas cotas da sua empresa, né, fazer algum investimento na sua empresa, né, você está preparado para receber esse novo integrante? Receber Uhum. esse aporte, o que quer que seja, ou vender algumas das cotas? Também tem como fazer tudo isso, né? Então, um trabalho bem bacana que desenvolvemos, fazemos, em um âmbito, até eu gosto de dizer, uma visão 360 graus que trazemos para a empresa em todas as áreas, para trazer e mapear oportunidades ali escondidas, ou oportunidades ali esquecidas, né? Então, buscamos de todas as formas trazermos soluções, trazermos benefícios com o que a empresa já tem em funcionamento, né? Aí, em segundo momento, buscar assim fora, porque também faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento dessa empresa, né? Seja buscando um sócio, seja buscando um aporte externo, via banco, via fundo, o que for. Então, até para deixar bem explicadinho. Assim, é um pouco difícil porque são Sim. trabalhos densos, são complexos, mas que trazem uma segurança, uma tranquilidade para a empresa continuar crescendo, né? Uhum. Ali no seu ritmo, melhorando, se aprimorando. Outro termo aí para visão 360, você falou para levar essa visão é a visão holística, né? É uma visão mais Perfeito. ampla. Eu gostei, O, visão holística, olha. Boa, é, boa. você falou também há alguns minutos ali sobre as soluções, né? Não sei se você nomeou todas, eu vou aproveitar para tentar fazer esse link aí agora com vocês. Quais são as soluções dentro do Grupo Toro, se você naquele momento citou todas?
Uhum. Se sim, também, enfim, eu quero saber também, como a segunda parte dessa pergunta aqui, se vocês têm outros tipos de soluções em vista, tipo, seja para 2023 ou para o futuro breve, ou a longo prazo, para incluir aí dentro na abordagem com os clientes, com as empresas, que são importantes para uma empresa ao lidar, né, nesse planejamento como um todo. Eu faço um link, você falou das empresas, por exemplo, acharem que está tudo bem com a empresa e tal, até acontecer um tipo de crise, né? Eu tenho essa experiência na área da comunicação, né? Com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Ninguém acha que precisa de uma assessoria, de uma agência para cuidar da comunicação, para falar com o seu público, até acontecer uma Catástrofe, né? besteira, uma tragédia, né? Seja de qualquer Uma frase mal colocada ali. seja uma declaração de alguém que está lá no alto escalão da empresa, né, de alto cargo, ou seja, enfim, caso da Vale aí com coisa ambiental, Uhum. barragem, qualquer coisa assim, não lembra, né, mas quando acontece a crise, opa, vou chamar uma agência, vou chamar alguém que entende, né, como que eu falo agora com a imprensa, como que eu falo agora com o meu público, com o meu consumidor, né. E eu acho que é um desafio até para vocês, né, mostrar isso para os clientes, né, você falou da questão da venda, que é difícil mostrar que não faz uma venda em 1 ou 3 meses, né, tem que lidar com o histórico da empresa, o que que ela tem como característica na parte jurídica de documento, né? E mostrar que o mercado, o consumidor, de forma geral, está cada vez mais exigente, né? Então, querendo saber disso tudo para ver se vale a pena comprar ou se consumir alguma coisa Uhum. dessas empresas, das corporações como um todo. Mas a parte principal aqui que eu estou querendo fazer o link é das soluções, de como vocês veem isso hoje, quais são elas. Acho que, não sei se você nomeou Sim, todas sim. naquele momento, mas se vocês têm visto mais alguma, que vocês estão se especializando, alguma coisa assim, para poder tratar, abordar os clientes também. Poxa, Ah, perfeito. tem uma tese muito boa. Vamos lá, soluções nossas que nós acabamos fazendo para a empresa. A Vina vai pontuando também se eu esquecer de algo. Questão energética. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente vê a questão energética dela. O que seria a questão energética? Será que o que ela gasta com energia hoje é condizente com o que ela realmente com o cenário atual dela, Uhum, com a situação dela? Então, será que é a melhor solução para ela, o jeito que ela paga de energia hoje? Energia tem várias situações. Então, tem questão de mercado livre, energia uhum, solar, enfim, infinidades, que a gente analisa se realmente aquilo que ela tem hoje é condizente com a realidade dela, tá? uhum, Energética é isso, Sim, sim. certo? Questão tributária, que é muito latente, a gente tem uma expertise muito boa em questão tributária. O Brasil é um dos países com a carga tributária mais alta do mundo. Consequentemente, toda hora a gente tem um tributo novo. Então, imagina uma empresa que ela atende o Brasil inteiro lidar com todas as situações tributárias. É muito uhum. complexo. Mas é muito E não tem como complexo. deixar de lado. Não tem como deixar de lado. Mas tem. Então, e tem muita oportunidade. Tá? A gente sempre fala, quando a gente entra num cliente, tem um receio do empresário do seguinte: ah, vocês vão olhar minha parte tributária, mas a Receita Federal vai bater na minha porta. Eu falei, mas já bateu? Há 20 anos não bateu. Agora que eu vou buscar uma solução, vai bater. Então não faz muito sentido, né? Uhum, A ideia, inclusive, pegando esse gancho, é fazer com que a receita não bata na porta desse cliente, né? É exatamente verificar se está tudo correto dentro do que a lei atual do momento e das práticas da empresa, se está tudo correto, se ele está recolhendo certinho, se ele não uhum, está pagando a mais, porque aí pode ser uhum, tanto benefício, né? Como ele está ali, o contador errou em alguma coisa, que acontece, tá, gente? Isso é normal. Errou em alguma coisa ali, ele deixou de pagar, e aí sim a Receita pode bater na porta dele, mas por coisas que ele deixou de fazer ou fez de forma errada. Então, essa é a ideia. E muitas empresas, a grande maioria, tem oportunidade tributária. uhum, Muitas. Então, eu posso dar N exemplos de ramo, de segmentos aqui, mas se você tem uma empresa e, consequentemente, está pagando imposto, você possivelmente já tem oportunidade. Então, assim, a gente bate muito nessa tecla, um trabalho nosso muito forte, a gente tem muitos cases de sucesso na questão tributária, a gente consegue trazer muita vantagem, o melhor. Quando a gente traz vantagem nesse âmbito, assim como todas as outras, eu dou um gás maior na empresa. Então, a gente gera mais fôlego, né? Mais oxigênio. Então, tributária, basicamente é isso. Tem mais alguma coisa? Não, tá, essa parte fiscal. Tem alguns outros, mas aí entra em particularidades de possibilidades nesse âmbito fiscal e tributário, tá? Por exemplo, um uhum, mapa Uma, logístico ali, uma fiscal para fiscal, ver né? o que, dependendo da atuação dessa empresa, o que é mais vantajoso, como ela pode sim estar dentro da lei, fazendo o que está dentro da lei, mas que seja melhor, uma prática melhor, mais saudável ali para a empresa. Então, às vezes ele está pagando muito mais imposto
tendo a operação dele, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, e já que ele atua forte lá no Centro-Oeste, por exemplo, ele instalar alguma coisa por lá e fazer por lá para atender aquele público, enfim, aí gera alguma economia, entendeu? Então, Uhum. dependendo do que for do segmento, dá para fazer isso, dá para aí, igual eu disse, entra mais em especificidades. Uhum. Dá para fazer uma parte de pesquisa na empresa também, que tem benefício para isso. Ah, puxando o gancho já de societário, né? Nós temos algumas coisas que podemos sim fazer para a empresa que gera assim, uma economia tributária. Então, são vários os mecanismos, né? Então, de tributário, Quando a gente cria uma blindagem patrimonial, uma proteção, né, que seja, proteção, blindagem, não. proteção, Proteção. a gente gera uma carga menor de tributos, então ele paga menos tributos no final. Então, todo o trabalho que a gente faz é visando realmente que a empresa tenha mais fôlego, mais dinheiro em caixa, né? Deixa mais Porque saudável, de deixa uma mais forma geral, saudável, né? né? Saudável. Então, nisso, a parte tributária, tem a parte societária que o Renan falou bastante Sim. agora há pouco, que a gente comentou, que é muito importante. Tem a questão de buscar crédito para a empresa. Então, o que Uhum. seria buscar crédito? Tem empresas que têm dívidas já, Buscar crédito é qual parte de qual solução aí? parte da assessoria financeira. Assessoria financeira. Até, né, como o Gabriel colocando Depende. como separado, tu pode ser também, né? Vamos colocar como uma parte bancária, especificamente. Uhum. Bancária também, entre aspas, porque às Sim. vezes vai Sim, num sim, sim. fundo, né? Sim. Alguma coisa do tipo, um fundo de investimento, mas pode deixar até separado, não tem problema lidar de forma separada, igual eu disse, Sim. às vezes a empresa busca só isso, né? Exato. Aí pode trazer alguma solução, por exemplo, uma operação estruturada. Estruturando, por exemplo, uma emissão de debêntures para a empresa. Se fez debêntures, se a empresa comportar e tiver porte para isso, legal, é uma solução. Pode ser um capital grande que ela precise ali para, igual eu disse, fazer uma nova planta, né? Às vezes, sei lá, 30 Uhum. milhões. Pode ser um BTS, né? Um É. build-to-suit. Pode ser um sale and leaseback, também é uma solução. Enfim, pode deixar como separado também, que é bem amplo. Só a parte de Sim. crédito em si, ela é bem ampla, né? O BTS, só um exemplo bom, é que basicamente o que que é o BTS? Imagina que a empresa tem um terreno, ela quer construir uma outra estrutura. Um exemplo de supermercado. O cara tem uma rede de supermercado, ele tem um terreno, ele quer construir um outro supermercado. O mercado conceito, exemplo. Então, ele tem um terreno, ele mostra o projeto para um fundo que seja, a gente leva isso até os fundos, ou alguém que esteja interessado, e essa pessoa ela banca o projeto. Então ela está colocando dinheiro para construir aquele projeto que a empresa formulou no terreno dela, mas louco que a empresa paga um aluguel. Como que é pago isso, né? A empresa paga um aluguel para essa empresa que emprestou o dinheiro. Durante um X anos de contrato, durante 15 anos vou pagar um aluguel. Então ambos estão ganhando, porque a empresa não teve que dispor de muito capital para construir, o fundo colocou e tem um aluguel garantido por 15, 20 anos. Exato, exato. Então, Até pode ser um exemplo, mesmo que não seja próprio terreno, até para ampliar um Uhum. pouco mais o Sim. espectro aí. O Fábio tem um terreno, está disponível lá, e nós temos o grupo todo. Fala, Fábio, tem interesse no seu terreno, na sua localização. Eu quero construir aqui a minha sede, minha estrutura. Uhum. Pode ser? Pode ser. Aí nós vamos lá nos fundos, tudo. Eles olharão o projeto. Precisa adquirir o terreno? Sim, não. Porque você não coloca na conta também. E já fica o aluguel por um período longo, assim como o Gabriel bem colocou, já estabelecido ali, então, para se pagar, né? E que acaba entrando no fluxo da empresa, então não deixa muito oneroso, do que, por exemplo, a empresa tem lá sim um valor, digamos que custe 10 milhões, Uhum. temos esse valor em caixa? Ok, legal. O que eu faço? Eu pego esse valor todo e aloco numa construção, ou eu deixo ele aqui, bem alocado, que agora está um momento, né, muito bem alocado, e uso o dinheiro de terceiro para crescer. É mais barato eu usar esse dinheiro de terceiro. Eu tenho um período longo para pagamento, o fundo tem esse dinheiro, tem tranquilamente, né, para dispor até mais, fará a construção e eu pagarei ao longo de X anos, já previamente estabelecido ali em contrato. Então, é uma solução muito interessante. Ou até mesmo o contrário, né, que é o sale and leaseback, que é a empresa que já possui sim uma estrutura grande, enfim, e ele quer desfazer dessa estrutura, quer vender a estrutura, porém continuar no mesmo local, atuando no mesmo local. Foi o que a Rede Globo fez com a no Rio, estrutura. Exatamente aqui Uhum. em São Paulo, eles venderam para 20 Partners, Rio, São Paulo. sim, em São Paulo. E Para qual empresa? Vink. 20 20 partners, é partners. isso.
É uma gestora de investimento? Não. Poxa, eles são super fortes, eles atuam em Eu já diversas ouvi esse áreas. nome, eu achei. Nossa, eles são incríveis, fazem um trabalho excepcional. E eles compraram a estrutura da Globo. Não me lembro ao certo, mas mais de 400 milhões, se eu não estiver enganado, de reais, tá? Por que isso é importante? Você fala, nossa, mas por que a Globo fez isso? Ela continua ali, no mesmo local, pagando um aluguel, também combinado, Uhum. já antes de efetuar essa venda, né, para 20 partners. É, o que a Globo faz com 400 ou 500 milhões que seja em caixa, ela faz muito mais, né? Ela produz uma novela, ela melhora seus equipamentos, enfim, eles têm a noção do que é mais rentável e podem fazer com esse dinheiro. Então, a Venture Partners acha interessante ter no seu portfólio um aluguel, por mais que tenha colocado ali um valor alto, mas eles terão um aluguel por X período, sei lá, 20, 30 anos, não sei qual foi o acordo, não lembro, com certeza de um baita de um cliente, que é a Rede Globo, que é uma das maiores emissoras do mundo, né? Então tem lá seus benefícios. Então são várias as soluções que sim podem ser consideradas até de forma separadas por não se tratar especificamente só de uma consultoria, assessoria financeira, sim. Tem uma solução ou outra aí dentro do Grupo Toro, uma solução micro, né, que é mais específica, que resvala então em mais de uma solução macro aí de que vocês fazem de categoria. Sim, com certeza. É igual falamos aqui, não tem como uma empresa sobreviver só com uma área, né? Sim. Ela necessita de todas essas áreas, né? Então, inevitavelmente, uma área ou outra afetará no curso, né, de um outro segmento ali dentro da própria empresa, né? E dentro de umas perguntas anteriores que eu falei aqui da questão de outras áreas de soluções, que vocês têm alguma em vista que podem adicionar ao portfólio do Grupo Toro em algum momento? Ou não? Ou Ah, vocês têm? nós temos um projeto aí que. Pode falar do projeto? Não sei Se qual é, não mas... precisa, se não puder responder, a gente faz a Mas pergunta no próximo, a no cidade próximo do vídeo. Grupo Toro, pode falar Ah, essa? tá. Eu até falar antes de algumas soluções, por exemplo, bastante voltado para ESG Ah, ok, agora, ok. A desenvolvemos alguns parte projetos, sim. energética está dentro disso? De vocês? Ou não? Também, Tá. também. É aquilo que a gente falou, né? Não tem como tratar Resvala. resvalando, Não, tá. exatamente. Uhum. Algum outro processo que fizemos recentemente, até algumas reuniões, em processo realmente, é a tal da SAF, né? Para o mercado Uhum. esportivo, Sim. aí no caso do futebol, é algo que desenvolvemos, não comentamos aqui, mas conseguimos utilizar sim a nossa estrutura para fazer esse processo de SAF e tudo mais. Então, acredito que sua pergunta fosse nesse sentido, né? E alguns outros projetos particulares de crescimento do grupo em si, é o que o Gabriel queria comentar. Sim. Então, é a cidade do Grupo Toro. A visão para isso é criar. A gente sempre teve uma ideia do seguinte: nossa empresa, a estrutura dela é grande. Então a gente atende. Pode vir empresa, faturamento que tiver. A gente tem em carteira uma empresa que fatura 6 bilhões por ano. Então a gente atende elas. Então a gente não tem limite de atuação. Ok? A gente consegue atender elas. Por isso que temos boas parcerias e assim por diante. O ponto é, quando a gente cria a cidade do Grupo Toro, o que nós queremos fazer com a cidade do Grupo Toro? É criar literalmente um local grande, onde terá algumas empresas e a nossa, consequentemente, todas fazendo negócio entre si. Por que a gente quer criar isso? É como se fosse um organismo vivo, que ele se retroalimenta. Então, a pessoa faz uma reunião conosco, no Grupo Toro, olha a empresa do Heitor, e consequentemente fala, cara, pô, preciso dessa solução também. E ele vai consumir. Então, naquele ambiente que a gente está criando, a gente quer criar um ambiente próspero de negócios, muito pró-negócio. A gente fala pró-negócio que realmente que os negócios aconteçam naquele ambiente. Então, um usufruindo do serviço do outro. Então, esse é um projeto maior nosso que agora a gente está para executar, que é a cidade do Grupo Toro, onde será uma cidade de negócios. Basicamente é isso. Só se imaginar o seguinte, Fábio. Marcamos uma reunião, você vai até a nossa sede e ao entrar você encontrará várias outras empresas. Aí você olha e fala, caramba, nossa, estava pensando em dar uma mudada na minha questão de visual. Aí você tem lá o Heitor que cuidará disso. Né? Heitor, para quem não sabe, não está vendo, ele é responsável por toda essa estrutura. Você fará ali algumas fotos, fará ali um Sim. material publicitário, enfim, o que for. Aí você está indo até a nossa direção, você olha algum outro serviço, alguma outra coisa que se adeque ao seu momento. Fala, cara, olha aí,
não sabia que tinha aquilo. E da mesma forma, o contrário, né? Uhum. Um empresário vai até a, a cidade, muito bem apelidado pelo Gabriel Cidade de Touro, e vai atrás do Heitor, por exemplo, ou vai atrás da sua empresa que estará lá e Isso. olhará várias outras que podem fazer sentido para ele em algum momento. E independente, por mais que façamos um trabalho ou outro, não nos importa. O importante é que aquilo esteja rodando, esteja no ambiente pró-negócio mesmo, porque negócio, seja venda, é muita energia, né? Você precisa dessa energia das pessoas se movimentando, fazendo, ligando, vendendo, enfim. Então, Uhum. aquilo se torna um ambiente muito próspero, né? De uma forma geral. Isso pode acontecer da percepção da pessoa ali que tá, né? Do cliente, tal, que tá sendo atendido, ou por orientação, condução de vocês, né? Tipo, ó, a gente vai fazer, propõe tal solução para vocês, tal, na empresa. Então você pode aproveitar, ó, já vai nesse local aqui que tá aqui na Exato. cidade do Grupo Toro e já vê isso agora, né? Fica bem Ex- otimizado, né? Desce no andar Exato. 1, sala 5, fala com a empresa X Ah, e então, você tem um resolve. horário disponível, pronto, já vai e É. resolve. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. Então, você vê, só num simples exemplo que já conseguiu decifrar isso e trazer de uma forma muito simplificada de que como é positivo. Essa é só uma Uhum. ideia de crescimento do grupo, sim. E que eu acredito, e o Gabriel também, né, lógico, que faça bastante sentido e ajude de uma forma geral, porque sabemos, lidamos com as empresas, sabemos que não é fácil empreender, estar ali atrás de um cliente, outro todo dia, fazer uma manutenção de um cliente, então você está num ambiente muito próximo, isso torna algo muito mais natural, factível, né? É Uhum. aquilo, se focar no problema, ele aumenta. Se focar nas soluções, elas virão. Uhum. Então, o negócio é fazermos negócio, é o que eu sempre falo. Exato. Exato. Legal. Ah, tocando na parte, o Gabriel aí, é, tocando na parte ali dos clientes, né? Não importa o tamanho ou algo assim. Eu queria que vocês me entrassem, já, vocês citaram que tem case e tal, especificar se puder, né? Citar os Lógico. clientes que vocês têm, não precisa citar todos, né? Se for um portfólio bem grande, mas dentro dos cases que vocês identificam como mais importantes, assim, que mais agregaram não só ao Grupo Toro, né? Obviamente, como ao próprio o cliente em si. Poxa, esse exemplo da empresa de faturamento, um faturamento expressivo, né? Algo em torno de 6 bi anual, é um exemplo muito legal. Por quê? Todo mundo fala de uma empresa desse tamanho, desse porte, já imagina que nenhuma solução Precisa você ser. já vai olhar e falar, não, os caras têm de tudo, tem tudo internalizado, rodam super bem, realmente rodam maravilhosamente bem, senão não teriam o faturamento que tem, Sim. né? Lógico. Uhum. E não teriam crescido como cresceram. Então, ok. Mas chegamos com essa proposta de encontrarmos sim alguma oportunidade. E assim o fizemos. Encontramos uma oportunidade na parte fiscal e tributária, né? E no processo pensamos em outra coisa também, trazendo benefícios fiscais, benefícios tributários, né? Que foi uma implementação de um setor de pesquisa dentro da empresa. Isso tem um benefício bem grande, tá? Por quê? Porque aquele setor de pesquisa na empresa, ele estará responsável por trazer alguma inovação, né? Mas não é uma inovação para a empresa, é uma Uhum. inovação que será usada para todas as empresas do mesmo setor. Então isso beneficia a cadeia como um todo, Uhum. não necessariamente só aquela empresa. Sim. Isso sim tem um fomento, né? Um incentivo, essa é a palavra correta, um incentivo para que as empresas tenham isso, lógico, dependendo do tamanho da gente, porque não tem como uma empresa Sim, sim. ter uma área de pesquisa dependendo do tamanho dela. Então essa empresa sentia essa condição, isso trouxe uma redução nessa carga tributária bastante expressiva. Isso foi um case bem legal, porque uma empresa grande, igual eu disse, você acha que não vai ter nenhuma possibilidade ali. Dentre outras possibilidades que Uhum. estamos Mapeou, em né? conversa e conseguimos mapear em outros âmbitos, por exemplo, nessa parte societária. Vamos colocar como societária, mas é um espectro bem grande dentro da societária especificamente, né? Uhum. Que aí entra mais na questão dos funcionários, dos colaboradores que ali estão registrados, como estão, fazer um investimento securitizado. Então, são outros benefícios que trarão economia, sim, para a empresa. Mas até falando os segmentos que nós temos de clientes, então a gente tem cliente farmácia, supermercado, temos empresas do agronegócio, nós temos startups, Transportadoras. fintechs, transportadoras, então, que mais? Empresa de... Vocês não fazem um filtro tipo de, aceitamos só empresas de X áreas, Não, enfim. não. Mas acabam acontecendo, enfim, imagino que algumas áreas se destacam mais sobre as outras.
na questão do... É, porque consequentemente, um empresário, quando a gente atende ele, é normal ele ter relações com empresas Fazer o do mesmo networking. segmento, né, do mesmo setor. Então, ele Sim, acaba indicando. Então, acaba sim. ficando uma linha dentro daquele setor. Mas não, a gente atende todos os setores porque todos têm oportunidade, todos precisam de ajuda. Sim. Então, se eu olhar o agro, pô, o agro basicamente é uma das principais forças motoras do Brasil. Então, tem muita oportunidade. Vem Uhum. questão supermercado, tem muita farmácia que a gente atende. É, que mais? Hospital, a gente atende hospital, Uhum. clínicas de Exames exames laboratoriais, né? laboratoriais. Legal. Então, é vasto. A atuação ela não se limita, tá, em algum segmento, não, porque Uhum. todos têm oportunidade. Exato, exato. Até citando, pegando um agora para falar, e depois podemos falar de outros, com certeza, mas o agro, teremos muitas oportunidades. Já temos, lógico, né? Porque, por exemplo, o produtor, ele não tem muito bem feita essa parte de proteção patrimonial, porque ele depende daquele patrimônio para subsistência, né? Se ele não plantar e não colher, ele não venderá, não terá o seu ganho, né? Uhum. Então ele depende daquele patrimônio, seja uma fazenda, seja uma chácara, o que for. Conseguimos sim trazer vantagens e benefícios para essa questão de proteção, por exemplo, parte energética, para que ele não fique totalmente dependente da energia elétrica, assim, no caso de usina hidrelétrica, né? Se caiu, aconteceu de chover, ou se ele estiver muito distante, não chega direito, não chega tão bem ali essa energia para ele, conseguimos sim colocar ali uma mini usina que o atenda ali solar, é um exemplo. Agora o BNDES acabou de cortar 9 linhas de crédito para os produtores rurais. Então teremos sim, na nossa parte de crédito, muitas oportunidades, porque aí sim o mercado se beneficiará de uma forma geral, né? Dessa redução aí do BNDES. Então eles precisarão ir ao mercado buscar oportunidades, tá? Uhum. Porque eles dependem disso, né? Até Sim. porque hoje, um exemplo, o produtor plantou lá 300 hectares, na próxima safra ele quer plantar 600. Para isso ele precisa de Uhum. investimento para fazer, Planejamento. né? Planejamento. Então trazemos sim alguns benefícios. Mas se limitar a um setor apenas não. E até Sim. acaba acontecendo o cross, né? Porque, por exemplo, temos lá a transportadora, seja a farmácia, o que for, na rede de farmácia, ele conhece também outros empresários de outros setores e acabam Uhum. indicando. Então, não tem como limitar a um setor específico. Todos têm sim oportunidades e também se não tiver, se estiver tudo super redondo, é, com as melhores práticas, seremos muito sinceros e falaremos o seguinte: poxa, parabéns, vocês estão num ótimo caminho, continue assim, né? Porque um diagnóstico, alguma Sim. conversa, não necessariamente ela precisa ser remunerada. Na verdade, nós fazemos, assim, na maior parte dos nossos levantamentos, fazemos de forma gratuita, né? Sem custo nenhum e para mostrarmos mesmo quais são as vantagens e Sim. elaborarmos até uma estratégia, até para questão de entrega depois, né? Aham. Não vou fechar já um contrato sem antes ver um pouquinho, saber exatamente o que posso fazer, podemos fazer, para que isso seja possível, né, ali com a empresa. Então, é algo bem, bem legal e bem dinâmico. Mesmo no case que você trouxe agora que você falou também, né? Abordar, ter um cliente, uma empresa, um cenário muito positivo, é importante ter o contato com vocês, né? O serviço de vocês para manter ou até crescer, né? Porque não é Sim. porque foi bem até ali, né? Durante 5, 10, 40 anos que necessariamente, é regra, né? Uhum. Passado pra gente estar certo, o futuro tá garantido, né? Não É, é difícil. pelo contrário, né? É, O futuro é incerto. como a gente falou, né? Tem imprevistos, então não tem como dificilmente estar preparado para tudo, né? Sim, E entrando mais para minhas perguntas finais aqui que eu tinha pensado, o que vocês enxergam como principais desafios para o grupo todo, principalmente, tá? Se quiserem falar dos desafios dos clientes na hora que Tá. vocês foram abordar também, que eu acho que também tem a ver isso, né? O que é o desafio do cliente é o desafio para vocês, Uhum. né? E onde que vocês querem, até onde vocês querem chegar, né? Não precisa, né, falar assim, 2030 isso, acabou, não precisa ser algo tipo de duração, né? Mas pode ser em exemplos, ampliar o portfólio de soluções, ampliar o portfólio de clientes, qualquer coisa nesse sentido. O que você enxerga, então, tipo, com principais desafios e dentro disso, onde vocês pretendem chegar ou avançar, né? Não que tenha um ponto de chegar necessariamente, mas continuar se desenvolvendo. Tem até um. Escutei a semana, eu te mandei. Chama Paradoxo de Beta, né? Lembra que eu te falei? Mandei sim. isso. Mas porque isso calha muito com os empresários. Quando que os empresários realmente tendem a mudar algo? Quando a dor tá muito forte.
Porque uma analogia que esse paradoxo fez é o seguinte, né? Imagina você quer caminhar aí 1 ou 2 quilômetros. Você tem que ir a pé, certo? E aí, se você não tem opção de ir de carro, você vai o mais rápido possível, a pé. Você só tem a opção de ir a pé. Então, Uhum. você vai rápido, o mais rápido que você puder. Então, imagine as pessoas que estão nas empresas, trabalhando, não gostam do emprego. Mas o chefe, tudo bem, né? O chefe é ruim, mas não é tanto, né? Uhum. Os amigos de trabalho são ruins, mas também não é tão ruim assim. O cara permanece. O cara Uhum. não gosta, mas ele permanece. É assim, sei lá, tem relacionamentos por aí que são assim, né? O cara é ruim, o parceiro é ruim, e assim por Mas diante. fica. Ah, mas não é tão ruim assim. É, eu vou ficar, mas não, porque não é tão ruim. Continua, né? Uhum. As empresas são assim. Eles, eles não querem mudar porque estão confortáveis naquela situação. Então o cara tá há 30 anos, a gente pega empresários que estão há 30 anos com o negócio dá certo daquele modo, no fio do bigode. A gente escutou uma vez esse termo, né? No fio do bigode. E continua, mas o cara não muda. Só muda se realmente a dor for muito forte. E aí que realmente fala, cara, eu preciso mudar. E às vezes o mudar dele pode ser tarde demais, ou não, independente, consegue solucionar. Mas você entende que o empresário, ao invés de fazer o trabalho preventivo, poucos fazem o preventivo. Poucos só vão buscar uma solução quando realmente o negócio se apertou muito, não tá desesperado. Aí o cara quer fazer. Uhum. Então, era legal trazer esse paradoxo que eu mostrei, porque os empresários, eles deveriam buscar uma solução no momento que está confortável a empresa deles. Uhum. Principalmente. Então, não no momento que, nossa, aconteceu uma pandemia. Tudo bem que ninguém sabe que aconteceu a pandemia, mas algo muito ruim. Uhum. Então, eu vivi isso no comércio. Estava faturando muito bem, vendendo muito bem. Para que pensar em algo diferente? Não, tá tudo certo. Aí vem o mês seguinte que é ruim. E o mês seguinte ruim, ele prejudica todos os outros que foi 4, 5 bons. Sim. Então, olha que loucura. Como que um mês ruim ele prejudica todo o restante? Então, o empresário, hoje em dia, ele tem que entender esse ponto. Ele tem uma empresa que ele depende daquilo para viver, a família dele depende daquilo, então ele deve fazer algo preventivo e Uhum. parar de buscar algo quando realmente já está afogado. Ele está afogado, ele quer buscar uma solução. Mas e aí? Aí é tarde demais. É um desafio que não sei se já tem tido até hoje, como deve ser quase toda a duração do serviço de vocês, né? Tipo, A de gente, mostrar che isso. a gente chega para conversar com o empresário quando realmente ele já está afogando. São Uhum. raros os empresários que chamaram a gente para conversar, bater um papo, onde a empresa está confortável. Tá tudo bem. É raro o cara que fez isso com a gente, ou empresário, enfim. Sempre. Então, esse é o maior desafio nosso. É conscientizar eles que o trabalho preventivo ele é muito mais importante, mas muito mais. Então a gente fala, o Rina fala, a gente fez uma reunião ontem, inclusive. Cara, a empresa começou, já começa a fazer essa questão de sucessão, independente do tamanho dela, já faça. Já deixa Deixa preparado, bem estabelecido. deixa Uhum. estabelecido, tá? E não chegar lá na frente, ter um problema, uma dor de cabeça e fazer. Então, o nosso maior desafio hoje em dia é essa consciência do empresário, ele querer tudo para ontem, tá? E a hora que alguma coisa acontece, é muito mais trabalhoso e oneroso, Uhum. tá? Então, é muito mais caro eu arrumar um problema grande do que Problema prevenir um pequeno. problema. É. É muito mais caro. E aí o cara, o momento é esse de eles nos convidam para uma solução ou para conversar. É mais oneroso, mais custoso, leva mais tempo e talvez não dê certo. Vocês costumam aí, diante disso, estão até já preparados para uma bucha grande, quando vai ter o primeiro Sim. contrato. E É, até Esperando. o que intrínseco a esse momento tem outras coisas particulares. Aí que você já trazendo de volta à tona aí a pessoa física. São os conflitos. Porque num momento bom, dificilmente você terá algum tipo de conflito, concorda? Tá Uhum. crescendo, tá bom, é. ai, maravilhoso. Agora, num momento difícil, os nervos à flor da pele, as negociações já ali dificultosas, então a gente chega num ambiente um pouco mais hostil também. Uhum. Então fica difícil até para propor alguma coisa diferente, né? Fica difícil de trazer alguma solução assim, inovadora para o momento, tá? Porque já está um ambiente bem hostil, isso traz uma dificuldade bem grande. Não Até, tem tempo, né? e outra, principalmente no perfil que atendemos de empresas familiares, os conflitos eles já existem por si só, por ser família. Uhum. E aí o momento não está positivo, traz isso para a empresa e deixa aquilo insuportável. Uhum. E diversas reuniões fazendo reuniões separadas, escondidas,
cada um Escondidas. com um sócio, né? São, sei lá, 8 sócios que compõem ali a Como se fosse uma sociedade. terapia, né? É, Corporativa, basicamente, assim, basicamente, de... para tentar chegar num denominador comum, Uhum. tá? Isso sim é uma parte de desafios. Daqui posso falar um pouquinho sobre futuro? Pode, Já. pode. A princípio, falamos um pouquinho de crescimento e expansão, de trazer esse ambiente pró-negócios, né? É muito legal, isso é uma vontade própria até, e que trará muito benefício a todos os envolvidos, lógico. Mas o Grupo Toro em si, nós queremos chegar como primeiro passo aqui, como na nossa área de atuação, como sermos referência sim no que fazemos, tá? Temos vontade, apesar de atendermos o Brasil todo, temos vontade de ter unidades em alguns estados específicos. Então, esse Estratégicos, assim. pô, com certeza, porque facilita muito para ser um ponto ali de encontro para atuação, por exemplo, no Nordeste tem um ponto ali central que facilitará muito nossas negociações. Uhum. É algo, seja no Norte também, seja no Centro-Oeste da mesma forma e no Sul também. Então, algo que vemos como algo não tão próximo, um pouco mais distante, justamente por requerer ali investimento até em estruturas, né, e tudo mais. Então, mas o primeiro passo seria assim ser referência onde atuamos, ser referência depois um pouco mais longe, né, e buscando ser referência justamente no trabalho que fazemos, porque fazemos sim com muito amor, com muita dedicação, e com muito estudo, muito trabalho. Então, esse é um objetivo comum aqui, buscar essa. Não em questão de ego, Sim, não para sim. entender errado, mas essa questão da busca pela referência nesse âmbito é justamente para chegamos num momento que fala, caramba, os caras fazem muito bem o que fazem tudo isso. Acho que é Então, um útil agradável, né? Tipo, trazer algo pra vocês, como, tipo, o reconhecimento pelo todo esforço, pelo Uhum. toda dedicação, estudo, igual você falou, né? E a eficiência de trabalho, bem como também para ajudar cada vez mais pessoas, né? As pessoas não passarem por exato. momentos de tragédia, assim, ou momentos quase que irreversíveis, né? É, Dentro das empresas. exatamente, porque passarão, tá? Uhum. Fazendo também tudo que propomos, não é uma Não é garantia garantia de de que que nada. algo ruim não aconteça. Não tem É como. mitigar o, Perfeito. o É estar cenário, o né? mais bem preparado possível para quando aquilo acontecer, né? Uhum. Porque alguma coisa ou outra, temos certeza de que acontecerão. Por exemplo, uma morte é uma certeza de que acontecerá, né? Uhum. É inevitável. E outra coisa que também é certeza é um pagamento de tributo, Uhum. né? Os impostos estão aí, se você Abriu não paga, empresa, pagou tributo. Uhum. tem que pagá-los. Então, lide com as coisas que são certas da melhor maneira possível. Então, isso é muitíssimo Que aí importante. quando vier o que não é certo, que é o imprevisto, fica um pouco mais fácil, porque o que já tá previsto tá garantido, né? Exato, exato. E até pensando, né? O Gabriel trouxe bem aqui uma reflexão que eu estava fazendo. Até essa parte societária a gente pega bastante porque é uma das mais negligenciadas, tá? Ah, não preciso disso. Olha, hoje as startups, né? Teve uma onda aí, tudo bem que eu acho que agora é um momento que o mercado está mais consciente até de como Uhum. investir, do que fazer, de como lidar, mas elas só começavam. E aí vinha um investidor anjo, colocava lá um aporte, fazia um aporte, e ele pedia, sei lá, 50%, 51%. Poxa, só refletir um pouquinho. Quem tem a tecnologia, quem criou tudo aquilo, tem uma participação menor, virou funcionário na própria empresa. Simplesmente uma outra pessoa veio e fez um aporte. Então isso é raro, mas sempre acontece, Uhum. né? Principalmente no mundo das startups. Por quê? Se ela estiver bem preparada, bem estruturada desde o começo, isso não acontecerá. Ele já terá ali as cotas destinadas para quem virá fazer um aporte, seja um seed, seja uma série A, uma série B, enfim, o que for, já está tudo muito bem preparado. Então, olha só, ele crescerá, só que ele já está estruturado para crescer. Uhum. Isso faz toda a diferença. Sim. Do que chegar num momento, por exemplo, numa série A, que esse investidor anjo, o seed, que seja essa fase, ele chegou numa série A, o que ele fará com essa participação de 51% do investidor anjo, por exemplo? Cara, foi uma mordida bem grande. Se ele precisar dispor de
de alguma participação será dele, poxa, então ele vai virar cada vez mais funcionário, Uhum. né? Então, eles precisam se resguardar. Tô trazendo aqui à tona um exemplo simples, mas que, igual eu disse, é raro, mas sempre acontece, de uma startup. Imagine uma empresa. E até usando esse exemplo, por que que essas soluções são tão importantes? Empresa só sobrevive hoje por causa de que tem lucro. Porque tem lucro. Empresa só está de pé hoje por causa que tem lucro. Então, a empresa que gasta muito capital, etc, etc, não vai sobreviver. Se ela não tiver lucro, ela morre. Até aproveitando e finalizando esse processo aqui, finalizando o Uhum. nosso podcast, mas basicamente é isso. As soluções são para garantir longevidade, garantir lucro para a empresa. E empresa que não tem lucro, a gente tem que parar com essa paranoia de achar que a empresa é, queima a caixa toda hora e vai sobreviver. Não, não é isso. Se no final não tiver lucro, cara, pode fechar as portas, não vai adiantar. É, Não se sustenta em pé, tá? exatamente. Mas basicamente é isso. Fabião, gostaria muito de agradecer sua presença. Acho que a gente é amigo de longas datas, muito tempo, muito tempo. Obrigado pela participação. A gente gosta muito de você. O Grupo Toro conta contigo, sabe disso. Sempre. E obrigado ao Heitor pelo espaço. É muito bom. E é isso. Obrigado pela Também quero participação. agradecer ao Heitor pelo espaço e pela estrutura. E a vocês aí pelo convite. Foi muito bom. É sempre um prazer, meu amigo, tê-lo conosco.